Muito bem-vindo a mais uma reflexão da semana. Para esta semana estamos por base o texto de 2 aos Coríntios, capítulos 8, versículos 9, que diz: Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Querido internauta, por que você faz o que faz? Por qual motivo você trabalha? Qual é o sentido de sua vida? Falar em sentido da vida é um assunto muito atual. Em diversos meios vemos, ouvimos e lemos sobre o assunto. Acredito que nunca houve tanta procura por sentido da vida. Se você não sabe, sentido da vida é você estar feliz com o que faz, feliz com quem se relaciona, no meio em que vive. E essa felicidade é buscada pela maioria das pessoas, porque muitos já não fazem o seu trabalho, não mais se relacionam, não mais vivem em sociedade com o sentido de vida. A maioria das pessoas fazem o seu trabalho somente para ter o seu salário no final do mês, pagar contas e manter a vida. Estes, posso dizer que estão sobrevivendo e não vivendo. Fazem as coisas para sobreviver apenas. Por isso que a pergunta inicial, por que você faz o que faz? O cristão tem um propósito do porquê ainda está no mundo. Se você não o tem, reflita comigo. O texto base para a nossa meditação conta a história do que a graça de Deus fez na igreja de Jerusalém. Eles enviaram junto com Paulo uma oferta para ajudar os irmãos em necessidade na Judéia. E Paulo conta que as igrejas da Macedônia, mesmo passando por tantas aflições, foram generosos e fizeram uma oferta para os cristãos da Judéia. Por isso que ele diz: estes fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro eles deram a si mesmo ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles deram a nós também. Traduzindo para o nosso contexto, as igrejas da província da Macedônia tinham um sentido de vida. E eles descobriram isto em Cristo. Paulo vai falar mais adiante que Jesus Cristo era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Eles descobriram que a maravilhosa graça de Deus revelada em Jesus, que dá perdão, salvação e vida eterna, era o motivo pelo qual ainda estavam vivos. Podiam se relacionar e viver em paz mesmo em meio à escassez. E aquilo que sentiram foi tão transformador que eles se dispuseram a compartilhar o que eles tinham com os necessitados. Querido internauta, quero que você entenda que não é a fartura que dá sentido à vida, pois tem muito mendigo morando em mansões, mas é o significado que dá sentido à vida do cristão. O que significa alguém que era rico, que se fez pobre para que os pobres se tornassem ricos? O que significa isso para você? Jesus dá sentido à nossa vida, Ele deu a sua vida por nós. Ele morreu em nosso lugar. Em Jesus, aprendemos que nossa vida só tem sentido se damos sentido na vida de outros também. Então pergunte para você mesmo, sua vida está fazendo a diferença na vida de outras pessoas? Os seus bens estão beneficiando outras pessoas? Os seus relacionamentos significam alguma coisa para quem você convive? Os cristãos da Macedônia viram em Jesus a força motriz para a vida diária. Entenderam que Jesus deu sentido à vida deles e não mediram esforços para que a graça de Deus fosse sentida a outros povos por meio de suas ofertas. Que tal darmos sentido na vida de outros a partir da graça de Cristo também? Reflita sobre isso. Amém.